os alunos do segundo ano. Hoje nós vamos falar sobre as vanguardas, né? Dentro de tendências expressionistas, nós vamos falar da explosão da cor com os Fauves, né? Vamos ver quem são os artistas Fauves e vamos concluir esse assunto com as atividades a ele relacionadas. Bem, o que a gente tem que saber, tá? Que a cor sempre foi um motivo de muita polêmica nas artes visuais, tá? Principalmente quando o seu papel era comparado ao da linha e o do ponto, tá? Já com o advento do modernismo, né, a cor ela ganhou uma maior autonomia como elemento formal da pintura, tá? Então passou a ser objeto de tratamento científico entre os impressionistas e os neoimpressionistas, tá? E a cor chegou a alcançar uma independência com as vanguardas, né? E a primeira atitude dos vanguardistas do século XV em relação ao tratamento da cor, tá, deu-se entre os Fauves, tá? Porque eles empregavam de maneira diferente de todos os movimentos que vieram anteriormente, tá? Alguns estudiosos, muitos estudiosos, consideram o fauvismo como um movimento, não consideram o fauvismo como um movimento, né? Mas como uma forma de fazer arte, uma forma de pintar. Os Fauves, gente, é um grupo, tá, de pintores que tiveram atuação em Paris, tá? E eles faziam pinturas, traços comuns. Os temas de preferência dele eram paisagens, figuras isoladas, tá? Mas a maior característica da pintura Fauve era o tratamento arrojado e livre que eles davam à cor, tá? Geralmente eles usavam cores puras, ou seja, não era aplicada com mistura, tá? E também não usava a ilusão. O que é a ilusão, né? Aquela intenção de produzir o claro escuro. Não, eles usavam cores puras e sem nenhum tipo de artifício, tá? Também entre os Fauves não há preocupação com a verossimilhança da imagem, ou seja, aquela coisa ligado ao realismo, representar exatamente como que é. Não, eles não têm essa preocupação, tá? E algumas referências foram importantes para os Fauves, os modelos que eles usavam, né? O uso da cor, o Van Gogh, o primitivismo de Gauguin, tá? O Gauguin, por que o primitivismo de Gauguin? Porque teve uma fase do Gauguin que ele estava representando apenas o índio, tá? O homem primitivo. Então ele falavam que ele tinha tido um retorno ao primitivismo artístico, tá? Um outro também, né, o Matisse, que é considerado o líder do movimento, tá? E elegeu a cor, luz, cenário decorativo e a expressão de alegria como um dos ingredientes de sua arte, tá? Nós temos também o Maurício Vlaminck, tá? Era um pintor Fauve, né? E a personalidade artística dele era bem livre, produzia uma pintura espontânea, tá? Ele também não tinha por hábito frequentar nem escola, nem ateliê de formação artística, mas foi muito influenciado pelo Van Gogh. O Maurício Vlaminck, tá? Ele também, Vlaminck, né? Ele dedicou-se à pintura. A pintura dele tinha uma certa agressividade em torno das paisagens. Ele gostava de pintar naturezas mortas, retratos, tá? E ele também seguia o mesmo procedimento fauvista em relação ao uso da cor, tá? E por causa disso ele foi considerado o mais radical dos artistas Fauve, né? Aí eu vou apresentar para vocês uma obra do Vlaminck, né? Ele estimula o observador a tomar consciência da tinta como parte
física do quadro, ou seja, a cor não é simplesmente para ficar bonito, para ficar... Não, ele é parte do quadro, ele faz parte, ele é um elemento também, tá? As imagens que ele usa, principalmente as paisagens, ele não as pinta como um mero registro, tá, da realidade, mas ele pinta um cenário e ele acha que aquilo ali é um veículo de expressão. Que tipo de expressão? Expressão de valor adotado pelo artista, tá? E também aquela coisa, né? A cor como um elemento autônomo na arte Fauve, né? E o tema totalmente subordinado à cor. Vamos lá ver. Tá? Aí tem uma obra, o nome dessa obra é Os Apanhadores de Batata, um óleo sobre tela, de 1905, tá? Que é uma obra do Vlaminck. Tá? Temos também, né, o André Leran, que é um dos principais integrantes do grupo, também pintou paisagens, tá? Só que nessas paisagens a gente vê a explosão da cor, tons, ele pintava de uma forma a fornecer à cor um tom brilhante de vermelho, tá? Verde, azul, e era aplicado com cuidado e primando pelo acabamento da obra, tá? Gente, o fauvismo, tá? Assim como outros movimentos artísticos, enfatizava a expressão e oferecia ao espectador um espetáculo de sensações, tá? E essas sensações, tá? Causavam efeitos, tá? E esses efeitos tinham a intenção e destinação figurativa, tá? Nós tivemos movimentos anteriores, tá? E os fauvistas, tá? Eles se convenceram que não precisavam de outra justificativa para a pintura que faziam, tá? A justificativa deles era obter o prazer visual. E esse prazer visual, ele era alcançado através do uso da cor pura. Eu vou apresentar uma obra para vocês chamada Luxúria, Calma e Volúpia, de Matisse. Ele demorou 2 anos para fazer essa obra, 1904 até 1905, e essa obra ela é considerada uma pintura manifesto. O que é uma pintura manifesto? É aquela pintura que inaugura, que é totalmente feita dentro do manifesto, que é o documento que estabelece as regras de um novo movimento, tá? Então esse quadro de Matisse inaugura esse movimento, tá? E fala-se, né, que ainda que pareça se limitar ao emprego da técnica pontilhista, no caso de Poussinat, né, esse quadro ele apresenta inovações, como por exemplo, simplificação das formas, dos nus, conduzidos à função decorativa. Então o nu na obra de Matisse não tinha intenção de despertar o senso erótico, mas o nu era pintado como uma forma decorativa, tá? A ênfase, tá, era na ideia da forma e não da figura, tá? Então vale a forma, tá? O corpo, no caso o corpo de mulher, ele deixa de ser um corpo de mulher para se transformar simplesmente numa forma plástica, tá? Outra característica era a paisagem, que não é mais descrita com precisão, mas no caso ali ele assume uma função decorativa. Árvore, barco, né? E a linha da praia funcionam como padrões lineares, e esses padrões unificam a superfície no mesmo plano, fechando o espaço, tá? Das figuras, tudo no mesmo plano, tá? Também outra característica é o emprego um emprego sutil de combinação de cores, né? Aí no caso figura a cor rosa, o amarelo, o azul,
tá? E tudo isso é para o quê? Para evocar, para obter uma atmosfera suave, lírica da cena que o autor quer projetar. Então a gente tem aí, ó, Luxúria, Calma e Volúpia. É a obra de Matisse, tá? Ela até tem uma certa aparência com uma obra pontilhista, né? E é muito bonita a obra do Matisse, tá? Levou 2 anos para fazer esse quadro. Bem, eu vou pedir a vocês para a próxima aula vocês fazerem a seguinte atividade. Com base em nossa aula e como continuidade do que se seguirá no nosso conteúdo, solicito que pesquisem e leiam sobre a biografia do pintor holandês Van Gogh. No próximo assunto da nossa aula, tá, a gente vai falar sobre as correntes expressionistas alemãs, tá? Então, a gente vai falar, tá, sobre os artistas como Van Gogh, Gauguin, tá? E obras que estão dentro dessa corrente artística que a gente vai ver a partir da próxima aula, tá? Então, eu fico por aqui, tá? Até a próxima aula e um abraço para vocês.